Ok, vamos lá. Boa tarde. Hoje são 12 de março de 2021. Nono ano A e B. Escola José Maris. Deputado José Maris, né? Pessoal, eu vou começar com vocês as questões dessa semana, né? Que vocês pegaram na escola. Eu vou compartilhar a tela, porque às vezes tem algum aluno que não pegou, ou não está com ela agora e tal, então vou compartilhar. A primeira questão de vocês é essa aqui: a Revolução Industrial trouxe mudanças, é essa? Boa tarde. Boa tarde. Sim, A primeira questão de essa. vocês é essa. Pronto. Tá. O meu tá 6 porque eu estou seguindo a numeração da atividade da semana passada, tá? Ao todo são 9 questões. Então, Ô, professor. aqui tá 6, mas é a primeira questão de vocês. Oi? Teu áudio tá bem baixinho. Ah, é? Sim. Tem certeza? Pra mim tá alto. Pra Ou mim é tá só normal. Eu não sei. Pra mim também. Pra Aumenta mim o volume da tua chamada, Raik. Tá alto já. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Oxe, A Revolução Industrial... Oi? tá baixo o meu celular. O seu celular, né? É Tenta que ver não se de ninguém tá tá baixo. saindo áudio pelo alto-falante. Deve ser porque não tá no alto-falante. Pronto. Então aumenta, às vezes a gente abaixa sem querer e esquece de aumentar de novo. A Revolução Industrial trouxe mudanças no ritmo de trabalho e do cotidiano, na mentalidade, dos valores, e consolidou uma sociedade dividida em duas classes sociais antagônicas. Quais são essas duas classes sociais antagônicas? Letra A, industrial e manufatura. Letra B, manufatura e maquinofatura. Letra C, capitalismo e socialismo. Letra D, burguesia e proletariado. E letra E, industriais e trabalhadores. Qual é das 5 alternativas aí? Letra Eu D. marquei A. Letra B, professor. Letra A, industrial e manufatura. Errado. Letra B, manufatura e maquinofatura. Errado. Alguém marcou algo É diferente? a letra C, professor. A letra C, capitalismo Eu e marquei socialismo. letra D. Letra Ou C, você capitalismo e vai socialismo. Veja bem, Ou a ele C ou a perguntou D. aqui, capitalismo e socialismo realmente são antagônicos, mas eles não são classes sociais. Capitalismo e socialismo são sistemas econômicos. As classes sociais antagônicas vão ser a letra D de dado, burguesia e proletariado. Então seria a letra C, Só né, avisando professor? que eu consegui Burguesia, ajeitar aqui o bagulho. Eu usei um proletariado. áudio, daí saiu a água do negócio. Tudo certo já, viu? Tá bom. Então seria a letra D, né, professor? Letra D, exato. Burguesia e proletariado. Tá? Letra E, industriais e trabalhadores. Os industriais acabam que são a burguesia e os trabalhadores são proletariado. Tá? Mas o que ele perguntou aqui é o nome da classe social, não quem a compõe. Certo? Então, letra D de dado, burguesia e proletariado. A segunda questão de vocês é: dentre outros fatores, a Revolução Industrial Inglesa só foi possível graças a: letra A, alianças militares com a França. Letra B, chegada da burguesia ao poder político. Letra C, Guerra dos 100 Anos. Letra D, o fim da escravidão. E aí? Eu marquei letra B. A letra C, professor. Letra B de bola ou D de dado? Não entendi. B de bola. B de bola. Letra B de bola. Letra B de bola. Cadê? Perdi. Chegada da burguesia ao poder político. É? Será? Eu acho que é a C. Não sei não. Eu também Eu acho acho que que é é a letra A. A Guerra dos 100 Anos. Eu marquei B. Meu Deus, professor. Pessoal, alianças militares com a França tá fora, porque nesse momento Inglaterra e França não se bicavam muito não, tá?
Hoje são dois países que têm uma relação de amizade até longa, né? Eles participaram juntos da Primeira Guerra Mundial, participaram juntos da Segunda Guerra Mundial, mas nesse período aí eles viviam de arranca-rabo em razão da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, foi entre França e Inglaterra. Então, a relação entre França e Inglaterra... Cheguei, professor, de novo. Tudo bem. A relação entre França e Inglaterra não era tão boa. Então, sabendo dessa informação, vocês já matam, né, já tiram aí a letra A e a letra C. Ok? Chegada da burguesia ao poder político. Sim. Tá? A burguesia ela começa a ficar muito rica, mas ela não tinha ainda poder de voz. Após as revoluções inglesas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que vocês viram no passado, a burguesia passa a ter poder político. Isso vai ajudar a mudar alguns rumos do país, né, e abrir as portas para a Revolução Industrial. O fim da escravidão também é importante porque você passa a ter agora a máquina fazendo o trabalho. Só que, no caso da Inglaterra, não era tão forte o processo de escravidão como era no Brasil, por exemplo. Ok? Então vai ser a letra... Cadê? Letra B de bola. A mão de obra, quarta questão, a mão de obra das fábricas inglesas durante a Revolução Industrial... Oi. O senhor pode me informar qual foi a 1? O senhor pode me informar? A 1 foi a Revolução Industrial, trouxe mudanças, né? Letra D, professor. Burguesia e proletariado. Ok? Ok. Pegou, Cecília? Ok. Ah. Peguei sim. É porque lá na minha casa a agora- internet caiu, eu tive que vir pra cá. Sim. Tu vai ficar a aula todinha roubando internet de um de outro, é? Não, professor, é porque eu não moro com minha mãe. Eu tava na casa da minha mãe, aí eu vim pra casa agora. Sim. Entendi, mas fique tranquilo. Assim que Essa Quando 7 é qual? É a B ou você a perder D? alguma coisa, pode perguntar. O que foi, Bruna? A B. Essa B de é a bola. B de bola. A 7, que é a segunda, né, de vocês? 2. Isso, É. exato. B de bola. Ok. A terceira questão. A mão de obra das fábricas inglesas durante a Revolução Industrial era composta basicamente por quem? Pelos camponeses expulsos de suas terras. Camponeses de suas terras que foram morar nas cidades. Eu coloquei letra A. Exatamente. Exatamente. Pessoal, Inglaterra, como eu falei agora há pouco, não tinha tantos escravos assim, né? Eram poucos escravos que tinha na Inglaterra. Não era a base da economia deles, como era a nossa. Inglaterra não tinha índio, né? Os índios, eles são americanos, ok? Pequenos burgueses, o nome está dizendo, mesmo ele sendo pequeno burguês, ou seja, mesmo ele não tendo tanto dinheiro, ele vai ter o negocinho dele lá e não vai trabalhar na fábrica. Quem é que vai ser a mão de obra das fábricas inglesas? É justamente aquele camponês que foi expulso do campo, tá? E aí foi procurar emprego na cidade. Como vai ter muita gente, o que acontece quando tem muita oferta e pouca Mão de obra procura? barata. Mão de obra barata, exatamente. Sem direito a nada, 18 horas de trabalho por dia e por aí vai. Então, esses camponeses que saem do campo porque foram expulsos, eles vão para a cidade para trabalhar nas fábricas. Alright? Última questão. No início de 1822, as cortes portuguesas exigiram o retorno de Dom Pedro I a Portugal. O príncipe regente, no entanto, decidiu ficar no Brasil, anunciando sua decisão em 9 de janeiro de 1822, data que ficou conhecida como... Dia do Fico. Não sei. Letra C. Letra C. Inclusive, tem até uma frase famosa, né? Ele teria dito, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Se ele disse ou não, não sei, né? Mas fala-se que ele falou. Então, a letra C
né? Voltei. Professor, qual que era a 3 mesmo? A, de abelha. Isso. Ah, tá, valeu. A 3 é essa aqui, né? Não, Essa é a 2. essa é a 2. A 3 é essa. É, letra A, exato. Pronto, então foi a quarta questão é o dia do fico, né? Que foi no dia 9 de janeiro de 1822. Pessoal, o dia do fico, ele vai ser assim, emblemático, né? Simbólico, porque ele praticamente inicia o processo de independência do Brasil. Porque quando Dom Pedro fica no Brasil, ele já vai de encontro ao pai dele, né? Dom João VI. O Dom João VI mandou ele voltar, ele disse que ficava, então ele já começou a ir de encontro às cortes portuguesas. Esse processo vai terminar com a independência do Brasil, também em 1822, só que lá em 7 de setembro, que inclusive é feriado nacional até hoje. Inclusive, ano que vem, nós vamos completar aí 200 anos de independência do Brasil. Não é verdade? O que mudou para o povo? Nada. Ok, é isso aí. Vamos agora para o assunto, né, que nós começamos semana passada. Aliás, segunda passada. Cadê? Uma república em construção. Nós começamos a falar da república, do início da república, né? O Brasil era um império, como eu falei. Quem era o imperador do Brasil? Dom Pedro Primeiro ou segundo? II. Segundo, exatamente. Dom Pedro II, ele foi imperador, se tornou imperador aos 14 anos, né? De acordo com a... Peraí que eu entro aqui. De acordo com o golpe da maioridade, se tornou imperador e aí ficou até 1889, quando o Brasil se tornou uma república. E aí nós vamos ver justamente esse período aí em que o Brasil estava se tornando república. Deixa eu só dar um print aqui na aula para registrar. Aula 9º ano. Ok, quando aparecer aí, me digam. Apareceu. Belezinha. Bom, Dom Pedro II, né? Ok. É a mesma pessoa aí, tá? Não são diferentes, é porque como ele passou tanto tempo no poder, claro que vão ter fotos diferentes, né? Então, essa primeira aí, ele estava com 5 anos de idade, e essa segunda já próximo do fim da sua permanência no Brasil como Nem imperador. parece que tá com 5 anos. Parece mais velho, né? Essa noção Ele tem 5 anos? Oi? Ele tem 5 anos? Isso, na primeira foto, sim. Pois é, os meninos de hoje em dia têm 16 e tem essa cara aí, assim, Uma coisa interessante desse período, do século XIX, é que não tinha essa noção de infância que nós temos hoje, tá? Então, eles vestiam as crianças com as roupas de adulto, parecia um adulto em miniatura, na verdade, né? Não tinha roupa de criança como tem hoje. As roupas que as crianças usavam eram, na verdade, as roupas dos adultos em tamanho pequeno. Essa noção de criança, de infância, de vamos brincar, de ludicidade, isso aí não existia, tá? Vocês são privilegiados em terem tido infância. Senão ia andar assim, todo periquitado aí, parecendo Todo adultorizado. Exatamente. Olha, Manifesto Republicano eu falei na aula passada, não vou repetir. As divergências, falei também, entre os grupos republicanos. Inclusive, tem uma questão sobre isso na atividade. Não vou nem falar. Não tem nada, não. O imperador perde apoio político. O senhor pode disponibilizar esses slides? Ou não? Farei isso ao final desta aula.
Já que eu comecei a Certo. falar, deixa eu terminar. Tem um exercício para vocês fazerem, tá? Quando eu terminar o assunto, eu mando para vocês esse material para que vocês possam fazer, tá certo? São 25h20, dá tempo. Certo. Vamos lá. Pessoal, nós terminamos mais ou menos aqui, né? O imperador ele vai perder apoio político, né? O movimento republicano só se transformou em força decisiva quando a monarquia perde os apoios políticos que ela tem, basicamente três deles, né? A Igreja Católica, os militares e os cafeicultores. Durante o período colonial, o poder civil e o religioso, eles estavam unidos por meio do patronato, uma instituição que submetia a Igreja Católica ao controle da coroa portuguesa e a independência da coroa brasileira. Pessoal, a Igreja Católica, ela está no Brasil desde que os portugueses chegaram, tá? Eles vieram junto com o Cabral nas caravelas. Tanto é que qual é a primeira coisa que eles fazem quando aportam, quando descem, quando desembarcam no Brasil? Alguém lembra aí? Tô por fora, professor. A primeira coisa que os portugueses O senhor pode fazem... repetir? Qual é a primeira coisa que a esquadra de Pedro Álvares Cabral faz quando chega no Brasil, quando coloca os pés nas terras chamadas hoje de Brasil? Demarcar território? Não. Foram pra Eles- igreja, professor? A primeira coisa que eles fazem é rezar uma Tenta missa. mudar a religião. Não, toda, senhora. A primeira coisa que eles fazem é rezar uma missa. Então vejam que a Igreja Católica, ela já veio com Cabral nas caravelas. Então a relação da Igreja com o governo, né, com o poder instalado no Brasil, ele vem desde que os portugueses chegaram aqui, tá? Bom, essa relação, ela permaneceu até o momento em que o imperador começou a ter algumas rusgas, né, algumas diferenças com a igreja. Isso vai acabar afastando os dois. Ok? Por quê? Vamos lá. Ao longo do século XIX, a igreja vai buscar recuperar o seu poder. O poder que ela perdeu nos últimos 2 séculos, século XVIII e século XIX. Tá? Perdeu por quê? Porque nós vamos ter aí a reforma protestante, né, que vai acabar tirando muitos fiéis da Igreja Católica. Então, eles estão aí o tempo todo tentando reaver esses fiéis, ou aumentar o seu leque para outros povos que eles possam também catequizar, tá? Maçonaria, por exemplo, vai ser condenada pelo Papa e alguns bispos brasileiros passam a exigir que tanto os fiéis como os clérigos que fossem maçons abandonassem a prática. Muitos no Brasil eram maçons, inclusive o imperador Dom Pedro II, tá? Ele também era maçom. Isso vai gerar um dilema, uma vez que a elite brasileira era, em grande parte, maçônica e católica. Veja bem, a maçonaria não é uma religião, então não tinha problema de você ser católico e ser maçom, não. Tá? Podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece? O Papa vai dizer que não. Ou você é maçom, ou você é católico. Isso vai gerar uma disputa, isso vai gerar um mal-estar entre o imperador Dom Pedro II e a igreja, porque ele, como era maçom, ele vai descumprir essa ordem do Papa e vai prender 2 bispos que se recusaram a seguir as ordens da igreja, do imperador. Ok? Então, quando o Dom Pedro II manda prender 2 bispos, que já são aí da alta cúpula da igreja, isso gera um mal-estar com a igreja, né, com os religiosos. Esse mal-estar é o que nós chamamos de questão religiosa. Ela marca o afastamento entre o clero católico e a monarquia. Ou seja, a monarquia deixa de apoiar o império. Ok? Então, você aí já perde um apoiador que estava aqui desde 1500. Veja como esse apoio era importante, principalmente num país em que você ainda não tinha outras religiões como nós temos hoje. O Brasil hoje tem maioria católica? Tem. Né? Mas existe uma grande parcela da população aí que é protestante, né? De várias vertentes, tá? No final do século XIX não existia isso, não. Aqui era 100% católico, tá?
Existiam, claro, existiam alguns que professavam o islamismo, que eram judeus e tal, mas era uma minoria, pessoal, pouca gente mesmo, muito, muito pouco, né? Não dá nem para fazer diferença, ok? Bom, tem também a questão militar, né? São 3 grupos que eu falei. Militar é o segundo. Durante o governo de Dom Pedro II, o exército vai ocupar uma posição marginal na política, ou seja, eles não são ouvidos na hora de definir os rumos do país, né, do império. Eles tinham baixos soldos. O que é soldo? Alguém sabe o que é soldo? Não, essa palavra eu nunca ouvi na minha vida. Não. Soldo é salário, tá? Os pais de vocês recebem um salário, esse salário é o soldo. No exército, nas forças armadas, até na polícia, antigamente se chamava soldo, né? Eles não falavam salário, eles chamavam de soldo, ok? Então, eles recebiam baixos salários, eles tinham a rígida disciplina da corporação e uma lentidão nas promoções, não encorajavam os filhos das elites a seguir carreira militar. Por quê? Quem é da elite vai querer ganhar dinheiro, vai querer estar nos mais altos postos. Como é que eu vou querer estar nos mais altos postos e o exército não me dá essa garantia que eu vou chegar lá tão rápido, né? Além disso, com salários baixos, né? A maior parte dos membros do exército vai pertencer aí às camadas médias da sociedade e, embora tivesse uma formação escolar rigorosa, dificilmente conseguiam ascender na vida política ou ocupar cargos públicos, ou seja, lhes era impedido a possibilidade de ocupar cargos públicos, como um deputado, por exemplo, tá? Você quase não vai ter aí pessoas das Forças Armadas ocupando cargos de poder. Isso é um problema, ok? Bom, quando é que esse problema vai se agravar? O Brasil vai participar aí da Guerra do Paraguai, tá? De 1864 a 1870. Pessoal, Guerra do Paraguai, eu costumo dizer que é uma das maiores vergonhas que o Brasil já passou em guerra. Por quê? Porque foi uma covardia, tá? Outro dia eu posso até falar com mais calma sobre isso com vocês, mas a Guerra do Paraguai foi uma covardia porque se juntou 3 países contra o Paraguai. Foi o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Eles massacraram o Paraguai, certo? Mas, enfim, querendo ou não, o Brasil venceu a Guerra do Paraguai, tá? E a partir da década de 80, 1880, você vai ter sucessivos atritos entre o governo e os militares, tá? Que estavam envolvidos nas questões políticas e aí evidenciavam o objetivo dos militares de assumir um novo papel na política nacional. Eles queriam participar da política nacional, tá? E o imperador não queria que isso acontecesse. Perfeito? Essa questão, ela vai marcar o que nós chamamos de questão militar, ou seja, os militares queriam participar da vida política do país, mas as elites agrárias, né, quem plantava café naquela época, e o próprio imperador não queriam que eles participassem, deixavam sempre à margem. Quando eles ganham a Guerra do Paraguai, eles saem fortalecidos, porque, poxa, a gente ganhou a guerra, cara, né? Ou seja, não é qualquer pessoa, não é qualquer grupo. Se nós ganhamos a guerra, nós deveríamos ser mais ouvidos. Eu preciso ser mais ouvido. Aí o imperador diz, não, você não vou continuar aí no cantinho de vocês, que eu não quero saber de ouvir vocês, não. E isso aí começa a confusão, né? Porque não é todo mundo que ganha uma guerra. Apesar de ter sido, como eu falei, uma covardia, na verdade. A desconfiança de setores da sociedade, além dos conflitos com a igreja e com os militares, o Império vai passar a enfrentar, a partir também da década de 80, veja que é tudo junto, tá? Tudo ao mesmo tempo. Problema com a igreja, problema com os militares e problemas com alguns setores da sociedade também. Tudo de uma vez só e vai ficar difícil controlar essa desconfiança, essa animosidade, esse descontentamento de tantas classes ao mesmo tempo, tá? A descrença das camadas médias e da elite cafeicultora na capacidade de administração de Dom Pedro. Ele já estava idoso, já estava com uma saúde frágil, tá? Então, se tinha aí o medo de que ele não conseguisse administrar como se deve o país.
ok? Detalhe, ele realmente tinha saúde frágil, tanto que o Brasil se torna república em 88, 89, tá? Ele vai para a França e lá ele morre 2 anos depois. Ou seja, ele realmente não ia durar muito tempo, não. Ok? Além disso, os sucessores do trono, a princesa Isabel e o marido dela, francês, que era Conde Deu, não inspiravam confiança nesses grupos. Ou seja, eles não viam na princesa um pilar sólido, não viam na princesa uma garantia de que ela iria continuar as políticas a favor dessas elites. Então, vejam que o governo está bem frágil, bem debilitado do ponto de vista de apoio, tá? E, como eu disse a vocês, qualquer governo, se não tiver apoio, ele cai. Pode ser uma ditadura. Mesmo as ditaduras, elas têm o apoio de alguém, pessoal. Tem apoio de alguma classe por trás. Se não tiver, não se sustenta. Ok? Então, ditadura, só quem manda é tal grupo. Tá, mas tal grupo ele vai estar ligado a outros grupos para poder dominar. Por exemplo, o Brasil viveu uma ditadura aí de 64 a 85. Tá? Vocês vão estudar isso esse ano também. Até pouco tempo se chamava apenas de ditadura militar. Hoje não. Hoje nós chamamos de ditadura civil-militar. Por que civil-militar? Porque não foram só os militares que contribuíram para isso, tá? Algumas camadas da sociedade, né, em especial os empresários, os industriais, também vão contribuir, vão financiar esse regime militar, tá? Então, não foi só os militares. A partir do momento que esses grupos empresariais começam a ter descontentamento com o governo, eles deixam de apoiar o governo, tá? E é por isso que a ditadura perde força e acaba voltando para a democracia. Qualquer governo precisa de sustentação, se não tiver, ele cai, ok? Olha, cafeicultores do Oeste Paulista, eles usavam já técnicas modernas de produção, já não dependiam do trabalho escravo, tá? Julgavam que o governo imperial não atendia suas demandas. Pessoal, nós estamos aí no final do século XIX e já começa a vir as primeiras levas de italianos e de alemães para o Brasil, tá? Alguns deles já para trabalhar nessas modernas técnicas de produção de café. Esses cafeicultores consideravam o imperador conservador e atrasado e passaram a defender o federalismo republicano, ou seja, que o Brasil se tornasse uma república. O Brasil era o último país, era o único país aqui da América que não era república ainda, minha gente. Todo o resto já era. A gente parece que é atrasado em tudo, né? Todo mundo já era república, menos o Brasil. Para esse grupo, a república poderia assegurar mais autonomia política e financeira para as províncias e, na prática, subordinar o Estado aos interesses da economia cafeeira. Olha, o golpe vai ser inevitável. 15 de novembro, que inclusive é feriado, tá? No Brasil, não sei se vocês lembram, 15 de novembro é o dia da proclamação da República e nós temos ele como feriado, tá? O isolamento da monarquia vai se acentuar, vai aumentar, após a abolição da escravatura, 1888. Aí, sim, aí é a gota d'água, o governo perde de vez a sua sustentação. A lei foi sancionada pelo governo, sem nenhum tipo de indenização aos proprietários de terra, de escravos, né, como se precisasse, inclusive, né, o que vai desagradar a elite escravista tradicional, que era representada aí, em grande parte, pelos cafeicultores do Vale do Paraíba e Fluminense Paulista. O governo, assim, perdeu sustentação política, os militares e os republicanos civis passaram a realizar reuniões conspiratórias com mais frequência. Então, isso não vai durar muito tempo, tanto é que o Brasil acabou com a escravidão em 88. O golpe foi dado já em 89, né? Então, foi rapidinho de uma coisa para outra. 15 de novembro de 89, Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse rapazinho aí na foto, todo barbudinho, vai marchar com as tropas para o Ministério de Guerra, ou da Guerra, tá? Há aí algumas versões diferentes sobre qual era a real intenção do Deodoro, ok? É possível que ele não quisesse derrubar a monarquia, mas apenas o chefe de gabinete ministerial, que era o Visconde de Ouro Preto, ok? Pessoal, tá me ouvindo? Tá tudo bem? Estão aí?
Tá. Vamos Sim, sim. professor, claro. Eu tô Falando sim. sozinho aqui, não sei se estão ouvindo. Estão ouvindo, né? Professor, Tainá falou no chat, ela disse que o celular dela tá descarregando. Bota no carregador. Ah, tá. Tá ok, Tainá. Tudo bem. Às vezes, quando eu estou na apresentação, eu não vejo, tá? Então, é melhor eu falar. Pode me interromper, que não tem problema, não. Quando eu disse que meu celular estava descarregado, colocaram eu para carregar. E Tainá. É verdade, mas tem que carregar mesmo. Mas porque o Edvan falou aqui, ó, bota no carregador. O meu tá no carregador desde que começou as aulas. O meu também. Aí eu O tirei, meu mas tá 11%. O meu tá 11% e tá no carregador. O meu Foi tá bom, Bota no bem carregador, bom. bota o ventilador na frente, ué. Sim. É tudo rico, é tudo Pessoal, quem rico. tiver com o tudo rico. celular no Espera só o meu tá carregador, carregando. é melhor não estar tocando nele, tá? Deixa lá no carregador, vocês estão assistindo a aula sem estar tocando nele. Vai que Fica perto do ventilador, acontece professor, que não um esquenta nada, não. acidente. Também. Olha, Marechal Deodoro da Minha filha Fonseca, esse chegar aqui, ela rapazinho me aqui. bota de castigo, porque eu tô mexendo no celular carregando. Pois é, não é bom não. Já que tá descarregado, deixa ele carregando, mas assiste a aula, claro, mas sem tocar nele, tá? Não tem problema. Deodoro da Fonseca, ele não se sabe se ele queria derrubar só o Visconde de Ouro Preto ou se ele queria derrubar a monarquia, tá? Fato é que o movimento foi iniciado por ele e aí não teve como reverter. A república foi proclamada e o imperador preferiu não resistir. O que ele fez? Foi embora para a França, certo? O golpe de 15 de novembro, ele resultou de uma ação isolada do Exército, tá? Ação isolada do Exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis, ok? Então vejam que o Exército vai levar à frente, mas também vai ter apoio de uma parte da sociedade civil. Pessoal, não se sabe exatamente se ele queria derrubar a monarquia, porque o Deodoro, minha gente, ele era amigo pessoal do imperador. Ele era amigo do Dom Pedro II. Então, por isso que tem essa dúvida aí, né? Eles tinham divergências políticas, tá? Mas ele era amigo do imperador, Dom Pedro II. Então, por isso que há essa divergência, se ele queria realmente derrubar só o chefe do gabinete, Visconde de Ouro Preto, ou se ele queria derrubar o imperador, tá? O papel desempenhado pelo Exército na proclamação da República, ele vai assegurar que os militares chefiem o novo governo, tá? Então, você vai ter aí de 1889 até 1894, só militares como presidente, né? Como mandatário geral da nação. É por isso que esse período é chamado de República da Espada. Mas porque espada, naquele momento, naquele período, se usava espada ainda, tá? Não é que nem hoje, não, que é já na pistola, na arma, não. Na arma de fogo, não. Naquele momento, os militares tinham ainda espada. Perfeito? Então, os nossos primeiros presidentes, eles serão militares, justamente porque foram os militares que levaram à frente o processo de proclamação da República, ok? Já que foram os militares, fica conhecido como República da Espada. Bom, governo provisório, instalado pela República, vai ser entregue ao Marechal Deodoro da Fonseca, ok? Entre as primeiras medidas, destacam-se a ordem de enviar a família real para o exílio na Europa. Como eu disse, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era amigo do imperador, tá? Então, essa ordem de enviar a família real para o exílio foi também uma forma de proteger a família real contra possíveis ataques que pudessem ocorrer, tá? Então, foi só porque ele agora virou uma república e eu quero expulsar vocês aqui. Não, foi uma forma de proteger também a família real, tá? Outra medida foi a naturalização de estrangeiros imigrados. Pessoal, só uma curiosidade. Ainda hoje existem membros da família real no Brasil, tá? Tem o que é deputado, né, professor? Exatamente, tem um que é deputado. Bolsonaro doente. Exatamente, também. Inclusive, a família hoje está dividida, tem uma parte que eles estão brigando, na verdade, aí, e eles ainda sonham em voltar ao Brasil a uma monarquia. Pra vocês terem ideia da viagem. Eles sonham ainda que o Brasil volte a ser... Tomara que nem se realize esse sonho.
Ei, professor, Oi. ele se Tomara considera um mesmo. príncipe brasileiro. Oi? Ele se considera como um príncipe brasileiro. Isso, exatamente. Eles se consideram um príncipe brasileiro. Tá? Uma outra Professor, curiosidade. mas Oi. assim, eles são ricos, eles receberam alguma São herança, ricos, tá? são ricos. Todos eles Eu são acho que eu ricos. tenho o sangue deles. Pia, Vai que, né? outra curiosidade. Lembra de um avião que caiu? Não sei acho que vocês não vão lembrar, não, que vocês eram pequenos ainda. Caiu um avião da Air France no Brasil. Deixa eu ver quando foi. Air France, queda, Brasil. Ele caiu em 2005. E tem muito tempo, tem 15, 16 anos já. Professor, eu nem era nem nascida. Né? Nem Não, eu. minto, não, achei. Perdão. 2009. Foi dar um tempo, não. 2009. Tá? O avião da Air France, ele caiu em 2009, matou 228 pessoas. Ele estava indo para Paris, inclusive. O avião, deixa eu ver aqui. Ele saiu, não sei se foi de Recife. Estou procurando, tá? Cadê? Não, ele saiu do Rio de Janeiro e ia para Paris. Esse avião, 2009. Ele caiu e matou 228 pessoas. Uma curiosidade importante, interessante, né? É que dentro desse avião estava um dos membros da família real brasileira, no caso, né? Ou seja, Sim, um dos professor. descendentes do Dom Pedro II. Oi? Agora que eu vi agora o nome dele, o nome do deputado é Bragança, parece. Isso, que é a família de Dom Pedro, né? O nome do Dom Pedro é Bragança. Ok? Então, essa queda do Eu avião... tenho Bragança também no meu nome. Eu acho que eu tenho que receber herança. Olha, será? Vou procurar meus direitos. Uma Saiu integrante Dom da Pedro família da real, Princesa Maria Santíssima. uma integrante da família real no Brasil. Olha, o nome dele, deixa eu ver aqui. Professor, é Oi. porque meu pai me escondeu, porque eu sou filha dele, só que eu sou filha da amante. O nome da família não é só Bragança, não. É Orleans e Bragança, tá? Bragança É é só esse mesmo, é abreviado esse mesmo. É o quê? É só abreviado o nome Bragança. Isso. O nome dele era Pedro Luiz, ele tinha 26 anos. Ele é descendente de Dom Pedro II, que morreu nesse acidente. Tá? Então, existe ainda a família real brasileira, tá? Alguns, inclusive, são políticos, né? Tem um que é deputado aí, e eles sonham aí em transformar o Brasil de novo numa monarquia. Bom, vamos Meu lá. pai, ele tem problemas psicológicos. Ele acha que vai conseguir isso. Bora, voltando para cá. Não, se eu falei, cadê? Não, tá, é isso. Vamos para o próximo slide. Olha, acontecimentos pós-golpe. Nós temos aí, então, o golpe foi dado em 15 de novembro, né, de 89. Em dezembro, vão ser convocadas eleições para o Congresso Nacional Constituinte. Por que Congresso Nacional Constituinte? Porque você vai ter que fazer aí agora uma nova Constituição. Novo modo de governo, nova Constituição. Ok? Setembro de 1890, eleições foram realizadas em todo o Brasil. 15 de novembro de 1890, um ano após a proclamação da República, o Congresso inicia a elaboração de uma nova Constituição. Fevereiro de 91, promulgada a primeira Constituição do Brasil republicano. Tá? Com 91. Bom, essa primeira Constituição, entre outros pontos, ela estabelecia que o Brasil passava a ser uma república presidencialista, ou seja, o maior chefe da nação vai ser o presidente, certo? Com eleições para presidente de 4 em 4 anos, como é até hoje, né? O mandato tem 4 anos. É, né? Hoje também. Deveria ser só 2, porque aí a pessoa teria outra forma, né, de mudar o arrependimento e tal. Porque, Olha, no fim, a gente sempre se arrepende da posição. Quem a gente botou na posição. às vezes, né? Faz parte do processo de crescimento da nação. Às vezes erra, às vezes acerta, né? Presidente e vice-presidente do primeiro período republicano
eles deveriam ser eleitos pelo Congresso Nacional. Então, o Deodoro da Fonseca, ele vai ter essa honra, né, de ser o primeiro presidente eleito do Brasil, claro, de forma indireta, né, para um mandato de 4 anos. Ele nem chega a completar esses 4 anos, vai ter umas brigas aí. Pessoal, o Deodoro da Fonseca, ele vai nomear para ministro da Fazenda o Rui Barbosa. Vocês lembram de uma atriz chamada Marina Rui Barbosa? Lembro, inclusive, ela é a primeira. Nossa, ela é muito linda. Muito linda. Vocês acham ela uma boa atriz? Acho. Nunca É? nem vi, Nunca nem professor. via. Ela é descendente desse Rui Barbosa aqui. Tá? Ela é descendente. Ela é herdeira de alguma emissora, né, professor? Não sei. Se eu não me engano, é. Ela é tetraneta desse Rui Barbosa. Tá? Bom, ela é uma boa atriz. É. Ela é herdeira da Globo. Sei lá. Não, menino, nada a ver. É sério. Sei não. Ó, Também não. a Marina Rui Barbosa, Pesquisa pra ela tu é ver. tetraneta do Rui Barbosa, tá? Que foi ministro da Fazenda do Brasil, tá? Ela é uma boa atriz, mas ele foi um péssimo ministro. Já sei quem é, professor. Já sei Oi. quem é a atriz já. A atriz da Tá Globo. confundido com É Maite uma Proença, não? ruiva. É uma ruiva. Então, Marina Rui Barbosa, eu sei quem é. Sei quem é. Mas não sei desse negócio da Globo, não. Isso aí já é... Ela já fez Também, novela já, surreal professor. isso aí. Hã? Ela já fez novela já, professor. Já, então, fez várias. É claro, né? Então, atriz da Globo, pô. Não sei, vamos lá. Pessoal, ele vai decidir implantar uma política de incentivo ao crescimento econômico, especialmente o industrial, tá? Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Ela é perfeita. Sim. Maravilhosa. Olha, o que o Rui Barbosa fez? O que o tetravô dela fez? Nesse período havia escassez de moeda no Brasil, tá? Não tinha moeda circulando. O que ele fez? Ele determinou a emissão de mais dinheiro. Só que na economia, quando você emite mais dinheiro, você acaba causando um problema, porque esse dinheiro deveria servir para financiamento de novas empresas, né? Esse dinheiro possibilitaria a concessão de créditos para os cafeicultores, mas, na verdade, isso foi mais inflação. Gerou um processo inflacionário absurdo. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Que a gasolina está aumentando toda hora. Com mais moeda em circulação, os preços aumentaram e teve-se início aí um surto inflacionário, quando as coisas aumentam sem parar, aumentam. Além disso, em vez de ser empregada nas empresas para incentivar a produção, grande parte do dinheiro foi investido na Bolsa de Valores, até mesmo em empresas fictícias, empresas de mentira, tá? Qual foi o problema disso aí? O dinheiro foi todo perdido. Não deu retorno, né? Não deu retorno, exato. Era para ter colocado e incentivado a produção industrial e não investido na Bolsa de Valores. Aí, como se fala, deu águia. A política de Rui Barbosa se mostrou um completo desastre e a economia do Brasil entrou em colapso, ou seja, crise econômica. Certo? Então, a Marina pode até ser uma boa atriz, mas o tetravô dela, meu Deus, foi péssimo. Olha, a grave crise econômica vai se somar às dificuldades políticas quando Deodoro entrou em choque com a elite cafeicultora de São Paulo, que dominava o poder legislativo. Pessoal, nesse período, quem vai dominar a cena política no Brasil são os cafeicultores, tá? Inclusive, as políticas econômicas, elas são voltadas para os cafeicultores, perfeito? É por isso que o Brasil também demora a entrar num processo de industrialização, né? Isso vai acontecer já na metade do século XX. Por quê? Porque os cafeicultores são resistentes ali a esse processo de industrialização. Querem que o governo mantenha aí os investimentos, os projetos para eles, tá?
O Deodoro ele vai ficar pressionado, vai perder o apoio político, e aí o que acontece quando se perde apoio político? Vocês já sabem, Fale. o governo cai, Ah, tá, entendi. tá? É Só quase a que, mesma coisa, mas tá. o governo cai, só que acontece, o Deodoro tem duas formas de cair, minha gente, ou você é tirado de lá, ou você renuncia antes, tá? No E o que caso do foi que ele Deodoro, fez? ele renunciou, Hum, tá? O Dom Pedro II, ele foi tirado, o Deodoro renunciou, Ô, professor, ok? foi quase a mesma coisa que aconteceu com Dilma. Foi, a Dilma renunciou também, né? Renunciou ou foi... Não, Foi não, não, a impeachment. Dilma, ela sofreu impeachment. Como A assim Dilma ele, sofreu... Oi? como assim ele renunciou? Renunciou quando você diz, ó, eu não quero mais ser presidente. Ele renunciou, Ah, tá. tá? E, Marco, você não... A Dilma, ela sofreu impeachment, tá? Quem renunciou foi o Collor. Para não sofrer o impeachment e perder os direitos políticos, o Collor renunciou no início da década de 90, 92. Professor, o que é Ô, impeachment? professor. Oi. Eu perguntei primeiro. Não, responde a pergunta da Raila. Raika, o impeachment é um processo de impedimento do presidente, tá? Ou do governador, ou do prefeito. É um processo em que torna o presidente, governador, prefeito, impedido de governar. Portanto, ele tem que sair do cargo para outra pessoa assumir. Isso é o impeachment. Ah, tá. Pode falar, Mariana, agora. Ô, professor, Não era Oi. nada importante, não. só uma coisa. Foi Collor que roubou dinheiro do povo na poupança, não foi? Ele pegou. congelou, né, as pessoas, ele proibiu as pessoas de tirar o dinheiro da poupança, e aí as pessoas perderam milhões, porque, por exemplo, a pessoa tinha 100 mil reais na poupança. Ele deixou o dinheiro lá, ele não tirou, mas proibiu que tirasse o dinheiro de lá. Um ano depois, quando isso foi liberado, 100 mil reais não valia mais nada, quase nada. É como 100 mil reais passou a valer 10 mil reais. Então, perdeu isso aí. Teve gente que faliu por causa disso, inclusive. Ok? E aí o Collor, sim. Oi. Michel Temer fez alguma coisa, porque eu não me lembro, não, da gestão dele, não. Eu até tinha esquecido que ele foi presidente do Brasil. Ele O foi. vampiro. Por curto período, mas foi. Ele foi 2 anos só, acho que menos de 2 anos, né? Que ele terminou, na verdade, ele só terminou o mandato da Dilma, que ela foi impeachmentada, e ele terminou o mandato dela. Mas também não fez nada de grande coisa, não. Inclusive, acabou até preso, né? Foi ano passado, retrasado, ele acabou, foi detido aí, já soltou, porque rico solta rápido, né? Político e rico solta rápido nesse país. Claro, Mas dinheiro é chegou. tudo. Exato. Vamos lá. O Deodoro, ele perde apoio político, né? Então, para não cair, ele renuncia. Ele renunciou, quem vai assumir é o vice, que é o Floriano Peixoto, tá? Cadê? Aqui, Floriano Peixoto, esse rapazinho de bigode aí, né? Todo sisudo. Ele era o vice do Deodoro. Ele assume, né? Conseguindo evitar aí um novo pleito, uma nova votação, e vai governar o país até o fim do mandato, com o apoio dos cafeicultores paulistas. Olha esse dado importante. Com o apoio dos cafeicultores paulistas. Quem mandava no país eram eles, minha gente. Então, estava no poder quem eles quisessem. Quem estivesse lá tinha que fazer o que eles queriam. Se não fizesse, rua. A porta da rua é a serventia da casa. Ô, professor, Oi? Tô ficando louco. quem foi o primeiro presidente a partir do século XXI? A partir do século XXI, Aham. século XXI é o que nós estamos, né? Sim. Começou foi FHC, Fernando Henrique Cardoso. Ele começou porque o mandato dele, o segundo mandato começou em 99 e terminou em 2002. Aí o Lula assumiu em 2003. Mas nós viramos o século XXI, do 20 para o 21, com a Fernando Henrique Cardoso na presidência. O Professor, Lula passou mais de 3 mandatos, não foi, professor? Lula passou 2 mandatos, 8 anos. 2 mandatos, né? ô professor, qual foi o melhor presidente? Não sei. Não sei.
Nenhum. Teve alguns que fizeram algumas coisas interessantes, por exemplo, Getúlio Vargas foi o cara que lançou as leis trabalhistas e tal, então é um cara que fez muita coisa. Por outro lado, também é um cara que perseguiu muita gente, então tem muitos prós e contras aí. Juscelino Kubitschek foi um cara que ajudou na industrialização do país. Por outro lado, também foi um cara que aumentou muito a dívida do país. Então, tem muitos prós e contras essa brincadeira, mas alguns foram mais marcantes que outros. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram dois desses que foram bem marcantes. E entre Lula e Bolsonaro, que o senhor escolhe? Não, aí é muito presente, eu só faço comentários sobre o que já passou, o que está no presente eu deixo para vocês, por enquanto. Certo? Vamos lá. Em 1894, ocorreu a primeira eleição direta para presidente do Brasil. Quem vai vencer é Prudente de Moraes. Inclusive, existe uma cidade chamada Presidente Prudente. É justamente em homenagem a Prudente de Moraes. Ele era um republicano histórico, né? Participou da fundação do Partido Republicano no Brasil e era também membro da elite cafeicultora paulista. Olha aqui de novo, elite cafeicultora paulista. Era quem mandava e desmandava, era quem mandava prender e quem mandava soltar. Ok? Tinha boquinha não. O governo dele vai durar os 4 anos, né? Que estava previsto na Constituição. Ele foi instável politicamente, tá? Porque até aquele momento as elites dirigentes não tinham ainda conseguido estabelecer as bases para o funcionamento do novo regime. Vamos lembrar que nós estamos nos primeiros anos da República, tá? Então algumas coisas mudam, né? Até as coisas se assentarem de novo demora um tempo, ok? Nesse tempo de assentação das coisas vai ter muita disputa de poder, tá? Agora eu quero ser, agora eu quero estar, agora eu quero estar nesse local, agora eu quero mandar, ok? Suporte político necessário para estabilizar o regime foi construído pelo sucessor, que é o paulista Campos Salles. De novo, paulista, né? Já estão vendo aí que o negócio vai caminhar para um único grupo, né? Ou pequenos grupos, poucos grupos no poder. Olha, durante a gestão de Campos Salles, que é esse rapazinho de bigode aí, ó, meu sonho é ter um bigodinho desse, ó. Mas não vai. Tento, mas não vai. Campos Salles vai de 1898 a 1902, tá? Então, o Campos Salles podemos dizer que é o primeiro presidente do século XX, né? Primeiro presidente do século XX, e Fernando Henrique é o primeiro do século XXI, tá? Ele vai consolidar os mecanismos de poder que constituíram as bases da República Oligárquica, a criação da política dos governadores e o fortalecimento do coronelismo. É aqui que eu queria chegar. Política dos governadores, vou até botar em negrito, e coronelismo. Já ouviram falar em coronelismo? Não. Não? Vamos falar hoje? Não. O que era a política dos governadores? Era um mecanismo político para evitar choques entre governos estaduais e o governo federal. Como é que funcionava isso? Os grupos dominantes de cada estado apoiavam as políticas do governo federal, que, em troca, favoreciam esses grupos e dificultavam a ação dos opositores. É o que nós chamamos hoje de toma lá da cá. Eu te apoio, tu me apoia. Eu te faço um favor, tu me faz um favor. Certo? Entenderam? Infelizmente, a política, ela funciona um pouco assim até hoje, tá? Ninguém apoia ninguém, ou poucas pessoas, né? Fazem do contrário disso, mas geralmente as pessoas apoiam alguém porque querem algo em troca, não porque querem o bem da população como um todo. Right? A maioria das vezes é porque quer dinheiro. Isso, né? O dinheiro é o poder político que vai levar o dinheiro também. Olha, coronelismo. No nível estadual, essa troca de favores também acontecia, tá? Mas entre os grupos dominantes do Estado e os grupos e os grandes proprietários de terra dos municípios, que eram chamados de coronéis. É por isso o nome coronelismo, vem de coronéis, tá? Esses coronéis, eles controlavam os votos dos eleitores, tá? Como é que faziam isso? Relação de dependência, compra de voto ou mesmo pela força. Como é pela força, professor? Nessa época o voto não era secreto, minha gente.
Então, ficava lá o capataz do coronel, né, do lado da urna, olhando em quem que o cara ia votar. Se o cara não votasse, se o cara não votasse no candidato do coronel, vocês acham que acontecia o quê? O cara ia para um spa? Morrer. Meu filho. Torturado, sei lá, algo do tipo. Torturado? Que tortura? Vai Debaixo da terra. Condenado à morte. gastar tempo com tortura? Era já direto. Pá! Já era, papai. Ai, tá conversando, é? Então, minha gente, os coronéis, eles usavam a força, né? Quando não usava a sua iminência, né? Usava o seu poder político, né? Usavam a força para fazer valer o que eles queriam, ok? Por isso chamava de coronelismo. Garantiu assim que fossem eleitos apenas os candidatos que eles interessassem e agradassem às oligarquias que detinham o poder político. É por isso que foi tão difícil na primeira República mudar os grupos que lá estavam no poder, certo? Então, no caso, ganhava quem os coronéis queriam. Exatamente. Os coronéis mandavam, o povo não. Oi? Os coronéis mandavam, o povo E o não. povo não. Exato. Eu tinha esquecido Ô, de professor. colocar. Oi? Então, antigamente só quem ganhava era quem tivesse mais coronéis apoiando. Exatamente. Só quem tivesse mais coronéis apoiando, ou o coronel que tivesse mais eleitores, né? Aham. Tinha isso também. O coronel que tivesse mais eleitores, ele acabava ganhando mais votos também, né? Eu tirei da tela, que eu vou botar uma charge aqui para vocês, que vai evidenciar, que vai mostrar mais ou menos como isso funcionava. Tem várias, tá? Vocês podem encontrar aí na internet, tem muita charge sobre isso. Essa ideia que a gente está falando é justamente o que nós chamamos de voto de cabresto. Né? Por que de cabresto? Porque as pessoas elas vão votar em quem... Oi? E as pessoas eram cavalo? Tem cabeça? Entendeu não foi? Esquece. Não é de casamento, não, minha gente. É de poder político mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora sim. Vou abrir de novo a tela para vocês. E eu, na hora que estava fazendo, eu lembrei de botar e depois esqueci. Quando aparecer, me digam. Apareceu. Pronto. É mais ou menos isso que acontecia. Estão vendo aí? Eles mandavam e o povo ficava com medo. Isso, exatamente. Tá aqui o coronel, né, de verde, mandando votar nele mesmo. Ele tá na foto aqui, ó. Vote. O eleitor aqui morrendo de medo e atrás do coronel, o capataz, todo armado, para garantir que o voto seja democrático. Que coisa horrível. Pura democracia. Oi? Ei, professor, se isso Oi. fosse hoje em dia, tinha muito nego morrendo aí, viu? Não, mas graças a Deus a gente passou essa fase, não estamos Mulher, mais assim, sei não. tu. Porque o que é de gente primeiro- prometendo voto e quando a chega lá e primeira não morrer- vota. A primeira a morrer seria eu, sabe por quê? Porque eu Tu sou nem orgulhosa demais pra me rebaixar. Se vota ainda, tu vai morrer. Ela não se mostra inferior. Pois Yes. é, mas E outra, nessa e época outra. era Já pau, que eu tinha- não seria torturada, ia ser bom, porque eu ia acabar logo, entendeu? não tinha conversa, não. Essa época era complicado. Fazia Tá? a coxinha de tu. Cadê? Sim, coronelismo. Então, isso que é o coronelismo, tá? É algo que existia muito. Hoje, pessoal, não tem coronelismo, mas tem fake news, né? A fake news acaba modificando aí alguns resultados de eleição por aí. Olha, o poder das oligarquias.
os cargos políticos federais mais importantes, como presidente e ministro da Fazenda, ele vai ser dominado aí pelas oligarquias paulista, mineira e gaúcha. Paulista, mineira, gaúcha. Mais particularmente, principalmente, pelos paulistas e pelos mineiros, tá? Os estados mais ricos da União naquele momento. Eles vão impor uma política de favorecimento aos seus próprios interesses, tá? Essa hegemonia de paulistas e mineiros na presidência vai ficar conhecida como política café com leite. Já ouviram falar disso? Café com leite? Por que café com leite? A pessoa é como se fosse que não serve pra nada, assim, entendeu? Não, senhor. A pessoa, não sei explicar direito, mas Veja eu bem, acho que eu sei, mais ou a menos. política café com leite, né? O que ele está dizendo aqui? Quem mandava no país era quem? Eram as oligarquias de São Paulo e de Minas, certo? Certo. Pronto. Chamou café com leite porque São Paulo produzia café. E Minas? Leite? Leite. Exatamente. São Paulo produzia café e Minas produzia leite. Por isso que chamavam de política café com leite. Meu Deus. Hoje a gente chama café com leite alguém que não vale nada, né? Que não fede nem cheira, não vai fazer diferença, né? Isso Que aí. foi o caso que Marcos tentou explicar, que Wesley. Mas nesse período aqui, café com leite foi isso aí. A política café com leite é porque ficava alternando no poder São Paulo e Minas. São Paulo produzia café e Minas produzia leite. Tá? Essa oligarquia não controlou sozinha e o tempo todo, tá? Teve momentos em que os gaúchos conseguiram a presidência, né? Como, por exemplo, 1910, com Hermes da Fonseca. Mas, no geral, a café com leite aí vai durar até 1930, quando vai haver uma revolução que não é assunto desta aula. Bom, no campo também tem conflitos, tá, pessoal? Na passagem do Império para a República, você vai ter aí o Brasil ele vai continuar com algumas características comuns do período colonial. O que são? Latifúndio, monocultura e técnicas rudimentares de produção. Latifúndio, grandes propriedades. Monocultura, você vai produzir uma única coisa, só café, só café, só café. Só cana, só cana, só cana. Certo? Monocultura, uma única cultura. E técnicas rudimentares, o Brasil não se modernizou na agricultura. Ok? A abolição da escravidão, 1888, e a implantação das relações de trabalho assalariadas não vão significar a garantia de direitos nem a criação de leis de proteção ao trabalhador. Quem é que vai criar essas leis de proteção ao trabalhador? Getúlio Vargas. Lembra que eu falei ainda agora? Mas isso aí é lá para frente, não é agora não. Mas só não lembrava o nome dele, porque, né? Não lembrava. Não, é claro. Getúlio Vargas, mas isso é bem para frente, né? Nós estamos aqui ainda no início do século XX, no Brasil. Perfeito? Olha, nós vamos ter aí... Cadê? Regime político e eleitoral excludente. Vão surgir movimentos sociais baseados na religiosidade popular, com líderes messiânicos, como em Canudos e no Contestado, e também o banditismo social, que são os cangaceiros, tá? Lembra de Lampião? Já ouviu falar de Lampião? Sim. Já. Marcos, levantou a mão, Marcos? Não, mas eu tava pensando aqui, porque eu não sei muito, mas no tempo colonial, aqui na Paraíba, eles produziam o quê? Assim, que Na Paraíba, sim, que em Pernambuco produzia muito cana-de-açúcar. aqui também. Até hoje, né? Aqui também se produzia cana. No litoral brasileiro todinho era cana-de-açúcar. Aí mais para dentro é que se produzia carne. Plantava já. Plantava não, minha gente. Criava gado. Plantava gado. Criava gado. Se plantasse ia ser bom. Professor, Oi. Assim a carne não o estaria senhor cara. gosta de cana-de-açúcar? Gosto bastante. Eu não sei não como vocês gostam de negócio doce, enjoando. É muito bom, é. Tu é doente, danado. Oxe, negócio bom daquele, mano. Ai. Nicolas, levantou a mão, horrível. Nicolas? Horrível é tu que tá vivendo. Outra coisa que é ruim,
paçoca. Como vocês Não, gostam, todo não, mundo não, pelo amor gosta. de Ah, Deus. velho. Eu amo qualquer coisa que envolve amendoim. Eu não Não, gosto. Mas tu muito sabe bom. que só tem paçoca de amendoim, não, né? Tem todo tipo. Eu só Mas sabia eu de só provei a de mesmo. amendoim. Mas eu Vamos lá, prefiro o pé de pessoal, terminar moleque. aqui. Meu Deus, Tá pé de quase no moleque. final já. Bora continuar a aula, bora continuar a aula. Eu que dou aula Tem a agora. Guerra de Canudos, tá? A Guerra de Canudos vai acontecer na Bahia, no Arraial de Canudos. O líder foi Antônio Conselheiro, tá? Vai expor uma realidade de um Brasil que tem muitas caras, muitas faces, tá? Um Estado republicano recém-criado, recém-instalado, que é visto por muitos religiosos como a encarnação do anticristo. Vai ter muito essa ideia de fim de mundo e tal. Lembra que nós estamos aí no final de um século, né? Aliás, no final do século XIX e século XX. Então, tem muito essa ideia de que vai acabar o mundo e tal, tá? Uma expedição federal formada por 8.000 homens, armados de canhão e metralhadora, vão destruir a cidade e matar todos os habitantes. Estima-se que entre 20 e 30 mil pessoas, tá? Inclusive mulheres e crianças. Eles foram bem maldosos. Aqui é um mapa que está mostrando mais ou menos onde é Canudos, tá? Na Bahia. Veja aqui que foi no Nordeste, claro, né? Bahia, Paraíba está aqui, ó. E uma representação de quem seria o tal do Antônio Conselheiro. Ele, inclusive, andava com esse cajado aí, tá? Aí, no sul do país, você vai ter o contestado, que era uma disputa judicial por terras entre Paraná e Santa Catarina, tá? Aqui é mais embaixo. Você vai ter uma disputa aí de agricultores e poceiros, que já estavam na região, de fazendeiros que queriam extrair erva mate e madeira, e de grandes companhias estrangeiras que queriam construir uma estrada de ferro lá, tá? O que também diminuía ainda mais as terras para plantio, ok? Aí vai surgir o monge José Maria, tá? Mas é tipo o conselheiro também, tá? Um movimento messiânico de fim de mundo e tal. O José Maria vai conseguir adesão de operários que são recrutados para a construção da ferrovia, mas quando são demitidos, eles também são proibidos de viver às margens da estrada. O que acontece? Vão aderir ao movimento do monge José Maria. O movimento se transformou em conflito armado com a morte de José Maria em 1912. Esse durou mais um tempinho, tá? Durou 4 anos aí, tá? Mas no final terminou mais ou menos como Canudos. Foram 20.000 mortos, tá? O exército, ele foi bastante truculento, bastante cruel, tá bom? Por fim, pessoal, o cangaço, que é aqui da nossa região, né? O cangaço, ele foi um movimento, foram bandos armados entre 1870 e 1940. Eles percorriam aí o sertão do Nordeste, promovendo assalto, ataque à fazenda, estabelecimento comercial, tá? De um lado, despertavam medo, mas também de outro, exerciam fascínio nos camponeses, porque eles sentiam de alguma forma vingados, né? Levavam uma vida tão sofrida, e aí vinham os cangaceiros e roubavam dos ricos, roubavam dos proprietários de terra e tal. Então, de alguma forma, eles ficavam vingados com isso, tá? O mais conhecido deles, vocês devem saber, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, né? Vocês conhecem, né? Pelo amor de Deus. Professor, Oi. Eu não conheço, eu vou não. ter que sair que eu vou buscar um negócio ali. Certo, Alexandre. Pessoal, por favor, não me deixem esquecer de Alexandre na chamada, tá? Tá. Sim, eu gosto comigo. Lampião liderou o grupo dele por quase 20 anos, né? Ele foi morto no interior de Sergipe. Esse aqui é uma foto do próprio Lampião, Maria Bonita também aqui, ó, junto com o grupo deles. Que mais? Tá, aqui o exercício, tá? São 8 questões. Eu pensei em colocar 20, mas como eu tenho um coração bom, deixei só 8, né? Para vocês. Olha só, audácia. O senhor vai postar lá no grupo, né, professor? Isso, eu vou colocar agora. Vou salvar aqui em PDF e mandar para vocês agora no grupo para mim. É para entregar hoje? Não. Segunda, tá bom para vocês? Segunda? Sim, sim. Tá. Pode entregar antes? Pode. Quem quiser entregar hoje, vai pegar hoje. Você vai botar lá no grupo, né, professor? Vou botar agora. Eu vou pra orla, mano. Vou voltar para onde mesmo? Pra orla.
Que Olha o olha, Ramon, corona, fica em Edivaldo. casa. Olha o coronavírus aí no meio do mundo. Oxe, vai, é um Maneola. grupinho. Oxe, todo mundo de máscara, todo mundo prevenido. Vai nessa. Daqui a E dia pouco tá 25 o eu vou grupo. pro shopping. Eu tô ligando pra esse Vai. corona. Vai. Daqui a pouco tá no Esse hospital. daí é Bolsonaro mesmo. Oxe, morrer, Deixa eu morreu. ver. Nono B. Vou botar agora. Deixa eu ver. É só resposta, professor? Pergunta e resposta. Você achou bem que ia deixar só a resposta. Mas, menino. Ia. Isso tem que ser de boa pra nós, hein? Ai, foi mal, professor. Eu ter saído aí. Professor, Professor, o senhor vai botar essa tarefa aí no WhatsApp? Tô colocando agora. Coloquei no nono B agora. Olha aí. Tô procurando o nono A aqui, que é grupo pra caramba. É difícil de encontrar. Achei. vai ser só resposta, professor? Pergunta e resposta. Só resposta. Ai. Quem tava com saudade do ano passado, ó, vai matar a saudade. Exatamente. Exatamente. Pessoal, Isso uma última. que é dó. Isso que é dó. A pessoa copia a questão. 8 questões. As respostas com certeza são longas. São. Algumas são, mas outras não. São poucas. Minha gente. Aí, ó, ainda diz. Só querem empurrar bebê na beira, Mas é bom para esquentar. Minha gente. Ei, uma última coisa que eu queria falar é sobre o. Vocês, não sei se vocês viram, acho que viram, né? Eu botei no grupo um link para as aulas, né, que eu tô gravando. Eu vi. No YouTube, né, professor? Eu também vi. Professor, você deixou a gente no final, professor. Pois não, eu vi, depois eu tirei. Dá uma olhada lá que eu tirei. A gente nem percebeu, professor. Tirou, né? Hã? A gente nem percebeu depois que a gente saiu. Não, professor, aí quando você saiu, a gente ficou conversando aí, quando eu vi aquele negócio gravando, eu disse, ei, será que o professor parou a gravação? Na verdade, eu achava que eu não precisava parar. Como eu queria abrir, eu achava que quando eu saísse, né, sairia, mas não. Se não sair, se vocês não saírem, não para de gravar, fica gravando, né? Mas vai ficar mas relaxa, direto, professor, que a gente vai sair, a gente sai, professor. A gente não sabia mesmo, não. Agora que não saiu mesmo. Pronto. Mas, rapaz, que é isso, João? Eu compartilhei agora a tela com vocês aí, ó. Compartilhar também. Opa, dá um zoomzinho aqui nos contatos, né? Estão vendo aí? E aí, professor? Ó, Sim. o link que eu passei para vocês do YouTube, é só clicar em cima e aí vai justamente para a página do YouTube. Do Tá seu vendo aí? canal. Isso, exato. Aí vocês procuram o ano de vocês. Nono A tá aqui, ó, que é a aula que eu dei na segunda-feira. Essa aula também vai estar lá hoje ou amanhã de manhã no máximo, ok? Porque alguns alunos ficaram em dúvida em qual fazer. É só clicar no link que vai direto para cá e aí procura a aula